capítulo 5, e o versículo 16 a 18, que diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? A felicidade é um estado de gratidão. Poucas pessoas entendem e compreendem isso. A gratidão é um estado glorioso, é um momento em que o crente se reencontra e pode propiciar, assim como ele do Senhor recebe, também ele dá. E eu quero falar hoje bem devagar. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, as duas cartas, até que a primeira carta é muito pessoal. Ele não reivindica seu apostolado, nem um cargo sequer. Ele diz Paulo e Silas, Silvano e Timóteo. É uma carta, na época de Paulo, as cartas que eram escritas eram com esses termos, quando ela era pessoal. Então é uma carta muito pessoal, essa carta de Paulo, quando ele escreve com muito carinho. E o foco dessa carta é a vinda de Jesus Cristo. E no capítulo 5, toda a carta de Paulo é sobre a vinda de Jesus, que devemos nos prepararmos, estarmos atentos. E o capítulo 5, ele foca uma vida santa e que se viva uma vida em santidade. Se queremos irmos para os céus, se queremos sermos abençoados, ele exige, a carta que Paulo fala, ele recomenda que haja uma vida santa, uma vida de santidade para com o Senhor. Por quê? Ele vai dizer lá na frente. O período que Paulo ficou em Filipe não foi muito longo. Uma tradução diz 3 sábados, outro 3 domingos. Foi o período em que ele ficou, mas foi o suficiente para que ali ele estabelecesse uma igreja e que os crentes permanecessem firmes. Firmes. O pastor leu um texto agora recente do Paulo dizendo: sejam firmes e constantes, sempre na obra do Senhor. Seja firme. O que é ser firme? É ter uma base, é ter uma estrutura, é estar consolidado. É não viver em expectativas, mas sim estar em um estado de consolidação, de tranquilidade na presença do Senhor. O salmista diz: não te apresse a sair da presença de Deus. Por quê? Na presença de Deus há abundância. Quantas apressado? Há um provérbio que não está na Bíblia, que o apressado come cru. Quantas pessoas precipitadas nem cru comem, nem conseguem alcançar. Se precipitam tanto que no momento eles não conseguem. É bom esperar no Senhor.
o salmista dá esse exemplo e essa recomendação. Esperei no Senhor. E Ele ouve, Ele sabe. Quando nós estamos esperando e aguardando, quando eu espero e aguardo, porque eu confio. Eu acredito que Ele não muda, Ele não falha. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. É que às vezes nós pegamos as bênçãos que era para Israel e queremos para nós. Somos Israel de Deus, sim, mas há momento que é focado para aquele período, para aquela região ou para aquele momento. E nós vivemos na graça. Se queremos as bênçãos de Israel, teremos que cumprir as regras estabelecidas lá no Antigo Testamento. Você está disposto a pagar a unha, mas que é dente por dente, olho por olho? Então, que você foque seu olhar em Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Amém, amado? Nós encontramos repetida por quase 20 vezes nessas cartas a observação de Jesus com respeito à observação de Paulo com respeito a Jesus, da sua vinda. Então há uma advertência muito forte. Eu creio que essa carta não foi para os Tessalonicenses, mas foi para nós, do século 21, que estamos tão à vontade, tão despercebidos. Não temos mais vontade de ouvir a palavra. Quem é que está na igreja? Quem é o pregador? Quem é o profeta? Quem é isso? Quem é? Quem é Jesus? Quando eu saio da minha casa para vir para a igreja, eu venho adorá-lo. Eu não importa se alguém vai pregar e quem é que vai pregar, porque quando a igreja está em espírito de adoração, Deus dá a mensagem. Não a que às vezes eu quero, mas a que eu preciso ouvir. Que nesta noite, e as advertências, lá no capítulo, deixa eu ver aqui, lá no capítulo 24, no capítulo 24, e o versículo 36 a seguir de Mateus, quer ver? Coloca aí, meu filho, como que Jesus é comparado à sua vinda. Como que ele faz essa observação. Mas naquele dia, e nem hora, ninguém, vamos lá, mas naquele dia e nem hora, senão, mas unicamente, vamos lá, o 37, cadê? Como foi nos dias, assim, a vinda, vê o 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e davam-se, até o dia em que entrou. Vamos lá para o 40, 42, para não ficar muito tempo. Vamos lá. Então, estando os dois no campo, serão levados o 41. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e... Agora, escuta essa aí, 42. Eu queria que vocês lessem comigo. 1, 2, 3. Amém? O 36 você botou ou botou 37? 36. Aí tá, sim. Não. Onde que diz o ladrão? Vamos então para Mateus. Mateus. Cadê Mateus que eu botei aqui, Jesus? Eu quero ser bem devagar hoje. Mateus 25, 13.
Também de vigiai, porque dia nem hora em que? Há muitos textos bíblicos que recomendam isso. Não quero mais focar, eu só quero que vocês... A vida do Senhor, ele disse, é como ladrão de noite. Um ladrão, ele pode roubar no período do dia, mas o mais apropriado que ele acha é, por que ele vai à noite? A noite é o período em que as pessoas dormem, nós dormimos. E ele chega sutilmente, e ele surpreende. Então Jesus está comparando a sua vinda tal qual um ladrão que vem à noite, surpreende, e é para ficar de sobre aviso, vigiai, ficais atentos, porque o dia do Senhor está chegando. Você crê nisso, irmãos? Você crê que Jesus está voltando? Essa foi a preocupação de Paulo. Paulo se preocupava, sim, com a vinda de Jesus Cristo. Paulo se preocupava, sim, com o que acontecia na igreja. Deus o colocou, Jesus o colocou, ele como uma atalaia do Novo Testamento. E ele recomendava que a vinda de Jesus era comparado e era chegado como ladrão de noite. E a ideia que Jesus disse aqui é que haveria sinais, e esses sinais nós colocamos ali agora para que os irmãos pudessem entender. Enquanto nós esperamos a vinda de Jesus, Paulo apresenta, nesse capítulo que nós lemos, uma maravilhosa e esplêndida melodia. Ele usa do versículo 19 ao versículo 26, do capítulo 5, ele diz, no versículo, ele diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, não apaguei o espírito, não desprezei as profecias, julguei todas as coisas, retendo o que é bom, obstendo de toda forma de mal. Então, essa poesia, Paulo deixa aqui nesse capítulo, para que eu e você possamos entender o que é a alegria no Senhor, o que é regozijarmos no Senhor. A gratidão é um elemento fundamental para a vida feliz. E nem sempre é fácil compreender ou exercer a gratidão. Nem sempre é fácil de entender. Imagine exercer uma vida de gratidão. Uma vida grata. Nós achamos que só devemos agradecer quando se passa num concurso. Muitas pessoas, às vezes, quando acontece algo que marca, mas a Bíblia nos ensina diferente, que devemos dar graça nas mínimas coisas, começando de manhã o seu levantar. Eu te agradeço, Pai, pela noite, pelo sono reparador. Você está trocando de roupa e me dá um dia de bênção, me dá um dia de paz. Eu te agradeço já pelo dia. Quando ele senta-se à mesa, ele agradece o pão, não merecido. É pela graça e a misericórdia de Deus. Quantas pessoas já se levantam irados, brigando, nervosos, xingando. E é crente. Eu estou falando para crente. Senta-se na mesa, nem sequer faz uma oração de agradecimento a Deus.
quer ser abençoado? Seja grato ao Senhor. Agradeça a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar. Agradeça a Deus pelo fôlego de vida. Agradeça a Deus pela sua saúde. Quantas pessoas reclamam, murmuram, falam, tendo uma vida com saúde, tendo pão de cada dia, e estão esperando Jesus? A gratidão é algo importante. Algumas pessoas agradecem por tudo de modo ingênuo, que chega a causar até desconforto nos demais. Outros imaginam que nada de mal pode acontecer, que estão isentos das tribulações. Será que a Bíblia nos ensina assim? Será que a Bíblia nos ensina a fazer isso? E é essa forma, a maneira de nós agradecermos a Deus? A cidade de Tessalônica manteve por mais de 2000 anos uma posição de grande privilégio e importância no mundo grego. Paulo e seus companheiros, eles saíram do porto de Troides e navegaram até o mar Egeu e chegaram a Macedônia. Lá no capítulo 17, versículo 1 de Atos dos Apóstolos, Paulo fala a sua chegada. E ele chegou, ele foi direto, olha só, passando por Anfípolis, é isso? E a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia veja, ele foi direto. No capítulo 17, vocês podem ler o tumulto que Paulo criou naquela cidade. Mas também vocês podem ver, ou ler, melhor dizendo, o que aconteceu lá. O que Deus fez através de Paulo. E através dos discípulos que com Paulo estavam. Paulo escolheu esta linda cidade como centro. E a partir dali, ele poderia abrir muitos trabalhos, como assim aconteceu. O texto diz que Paulo pregou na sinagoga por 3 sábados, 3 domingos. Mas é possível que ele tenha permanecido mais outro tempo por lá. Veja, esta carta traz no seu bojo característica do grande homem de Deus que Paulo era. E também traz as mais belas revelações do seu coração, bem como expõe as esperanças de um ser humano. Tais revelações do apóstolo nos fazem admirar ainda mais a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Paulo e seus companheiros foram fiéis a transmitir o evangelho aos tessalonicenses, mesmo em meio à grande perseguição. Apesar dos tessalonicenses terem se convertido ao cristianismo, recentemente permaneciam fiéis ao Senhor, apesar de Paulo não estar mais com ele. Deus tem enviado pessoas para levar a mensagem de despertamento nestes últimos tempos. A igreja tem atravessado o deserto. A palavra do Senhor tem nos dado e permanecer firme. E vivamos na expectativa de que Cristo retornará a qualquer momento. Nenhuma crise ou nenhuma dificuldade pode tirar o foco do cristão. Nós nos habituamos a viver no apogeu. Ninguém quer sentir. É bom, não é bom sentir dor, ninguém gosta disso. Mas quando você fala com um atleta, ou em qualquer modalidade, até aquelas bailarinas, aquelas que dançam balé, os pés sangram quando ela está no palco. Mas aquilo faz parte.
da sua vida. Aquilo faz parte da sua coreografia. Aquilo faz parte do seu profissionalismo. O sangue é derramado, os seus pés são sangrados, mas ela se sente feliz. Ela se sente alegre. Quantos jogadores de futebol colocam alguma coisa na perna, colocam gelo, colocam tantas coisas para suportar a dor na hora que ele está jogando? Seja no futebol, no voleibol, em qualquer outra modalidade. Eles querem vencer. Eles sabem que aquilo faz parte da sua vida cotidiana. Ele escolheu aquela profissão. E quando ele escolheu, ele sabia que ia sofrer. Que não só eram os números, não só era a glória, mas também havia que pagar um preço. Eu e você que somos cristãos, diz a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo disse, em mim tenha paz, mas no mundo vocês terão aflições. Imagine se você, veja o que Paulo diz aqui. Você passaria isso que Paulo passou? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Romanos 35, 36 diz assim, como está escrito, por o amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelha para... Aí vem o 37 do capítulo 8. Mas em todas estas coisas, por aquele que nos... Amém? Por todas essas coisas. Paulo disse, o que vai me separar? Ele tinha passado por isso. Por isso que ele sabia dar graça a Deus. É bom quando você sabe dar graça. E por que está dando graça? Colocando isso em prática, exercendo na plenitude. Ele tinha isso aqui, como ele termina a sua carta em 2 Timóteo, capítulo 4, dizendo que combati, acabei, mas guardei a fé. Ele não ficou parado, ou não, em nenhum momento você não vê, em nenhuma carta de Paulo, ele reclamando de prisões, que passou fome, que passou frio, que passou isso, que passou aquilo. Ele disse, eu agradeço em tudo. Porque a minha vida, ele diz, não mais vivo, mas vive em mim. Viver com Cristo. É aí que diz o texto sagrado, que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Paulo passava por esse processo de luta, de adversidade, de provações, de prisões, de açoite, de naufrágio, de tantas outras coisas. Ele disse que isso era um bom combate. Ele enfrentava isso com a maior naturalidade. E ele era vencedor porque ele confiava. Mesmo no meio do mar, o barco vai a pique. Ele disse, não vai. E se esse barco for a pique, eu não morro. Porque eu tenho que chegar a Roma. E eu não estou em Roma ainda. E é convicção, amado. Quando saíram do barco, foram para a ilha, uma cobra pegou. O pessoal disse, esse cara é amaldiçoado. Escapou da fúria do mar, mas da serpente não. E eles ficaram aguardando o momento em que Paulo caía. E Paulo foi a glorificar a Jesus Cristo. Quem é esse cara? Não é aquela música que diz, o cara sou eu, não. Quem é esse cara? Ele é Paulo, servo do Deus Altíssimo, como ele diz aqui. Pela vocação de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele tinha firmeza, ele tinha propriedade de dizer o que ele acaba de dizer aqui na sua carta.
Se eu e você queremos estar do outro lado com vitória, não fique olhando para a vida de A ou B ou C. Olhe para Jesus. E hoje de manhã nós estávamos falando ali um texto da Bíblia, e até o irmão citou outro em Timóteo, quando Paulo disse para Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo, para depois cuidar dos outros. Nós somos o contrário, só vemos os defeitos nos outros. Nós somos santinho da Silva. Bíblia debaixo do braço, eu não peco, eu não sinto nada. Não, os outros são quem pecam e cometem os erros. Amados, estamos todos no mesmo barco. Se eu e você esperamos Jesus, aguardamos a sua vinda, vigiai. Ele não marcou o dia, e é bom que ele não marcou. Imagina se Jesus tivesse marcado o dia. Hoje, até na ceia, o cara apronta o mês inteiro. Quando é na ceia, um dia antes ou na ceia, eu quero pedir perdão. Por quê, irmão? Eu briguei em casa, bati na mulher, fiz não sei o quê. E se Jesus tivesse vindo, cara? Ué, ceia não salva ninguém não, meu amado. Está equivocadíssimo. Ceia não salva. Quem salva é Jesus. Que Deus nos abençoe para termos uma vida como Ele. Em primeiro lugar, é preciso viver intensamente uma vida vitoriosa. O irmão estava cantando ali, disse: diga para teu irmão que hoje você vai sair diferente. Pode sair diferente de dois modos. Depende de como você entrou neste lugar e como você veio adorar o Senhor. Isso depende de mim e de você. Será que Deus está aqui, sim ou não? Jesus disse: onde tiver duas reunidos, Ele está onde? Você o sente. É que nós quando viemos para o culto, a nossa cabeça, o nosso corpo, o esqueleto está aqui. Só que o coração, a mente, está a quilômetro de distância. Aí o pregador, quem estiver pregando, quem estiver falando, ou o cantor, pode falar, mas eu não estou aqui. Às vezes é preciso, irmão, está no culto. Não está percebendo. Pergunte a muitas pessoas, depois que saem daqui, qual foi o texto bíblico que nós lemos hoje. Para ver se eles se lembram, se recordam. 80% a 90% deles. Por quê, amados? Porque estão despercebidos. Pode acontecer que Jesus venha. Como eu disse, e é bom que Jesus não tenha avisado só, ele disse que sinais. Vocês vão ver sinais da minha vinda. Comparou como o ladrão, como na época de Noé. O que acontecia na época de Noé? É isso que está essa semana. Essa semana não. O Brasil é um estado direto de carnaval. Morre, acontece como aquela catástrofe ali em Santa Maria, mas isso eles não estão nem aí. Eles não percebem que Deus está falando de alguma maneira, de alguma forma. Bebiam, comiam, casavam-se. Isso, casavam e descasavam. Era uma bagunça. Mas isso não está acontecendo hoje? Isso não é real hoje? Amados, esses são os sinais que o Senhor disse que estaria dando. Por isso que a Bíblia, o Mateus mesmo diz assim: quem tem ouvido o que o Espírito às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, dá crédito à palavra do Senhor. Isaías disse: quem dá crédito? Alguns chamam de vitória cristã de gotas de diamante.
Como alcançar e vivenciar essas vitórias? Paulo diz aqui, regozijai-vos sempre, para os cristãos perseguidos, esta exortação soa como um paradoxo. Como é que você vai dizer com dor? Irmão, dá um riso aí, dá uma gargalhada, cara. Mas está doendo. Ri, meu amado. Isso é quase para uma agressão nas pessoas. Mas é assim que Paulo diz. Exorta. Porque Deus está no controle. Deus tem o controle de nossa vida. Esse fôlego de vida que eu e você tem, dentro de fração de segundos, Ele é que dá e Ele é que tira. Então, dê graça a Ele por você estar aqui vivo. Eu não sei se você atravessa, se você passa algum momento difícil no seu lar, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, aonde quer que esteja. Mas se você é um crente, se você adora, se você glorifica, se você é fiel, se você é sincero, só louve a Deus. Eu estava falando na semana passada que se diz, quando só se vê Jó pela sua paciência. Jó é paciente demais, Jó suportou, mas não vê o outro lado de Jó, que era a sua fidelidade. Ele era fiel a Deus. Nada como Paulo, Jó era tal qual como Paulo no Novo Testamento. Em nenhum momento ele reclamou as lutas, as dificuldades. Uma vez ele disse por que ele não morreu lá no ventre da mãe. Enfim, mas não reclamou da situação em que passava. A mulher lhe afligiu. Tudo isso aconteceu, seus filhos morreram, perdeu a fazenda, perdeu o prestígio, perdeu tudo que possuía, mas ele não perdeu a fé. Tal qual Paulo disse, passou por alto, passou por baixo, que na cidade, que no mar, que no deserto, aonde ele passou sofrimento, mas ele disse, eu combati o bom combate, acabei a fé, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Tal qual foi Jó. Ele um dia disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, ouvirá o meu encontro. É Ele que vai testemunhar de mim. É Ele que vai falar em minha defesa. É Ele que vai falar por mim, não sou eu. E esse dia chegou. Só que Jó não se preparou para esse dia. Quando ele viu tudo aquilo acontecer, ele disse, agora eu sei que nenhum dos propósitos de Deus poderão ser impedidos. Operando Deus, quem impedirá? Então é melhor você glorificar a Deus por tudo, em momento ou em circunstâncias qualquer, seja ela qual for. Regozijai-vos, regozijai-vos, a alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Um dos produtos do desenvolvimento ou o avanço espiritual. Só se faz isso quando você alcança um patamar ou um estágio de segurança e de convicção. Você só faz isso quando tem convicção da sua salvação. Aqui é que Paulo diz, a alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, um dos produtos do desenvolvimento ou o avanço da nossa vida espiritual. Em Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Imagine se cada um de nós tivéssemos esse produto dentro da gente. Esse mundo seria diferente, meu amigo.
O ódio tem tomado o lugar do amor. A tristeza da alegria. O descontentamento da paz. Eu estou falando para crente, não é o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaza no... O príncipe desse mundo cegou o entendimento da humanidade. Porém, eu e você somos crente. Temos a mente de Cristo. Louve ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Os lares hoje estão sendo dizimados, destruídos, porque os pais, em vez de ensinar seus filhos a louvar e adorar a Deus, falam palavrões, xingam, e é isso que eles estão aprendendo. Nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deva andar, no temor do Senhor, na demonstração da palavra de Deus. Louve ao Senhor, amados, porque Jesus está voltando. Em qualquer momento, nós poderemos ser surpreendidos. Em qualquer momento, nós podemos... E isso o mundo não vai tomar conhecimento, não. O mundo não vai ver e nem ouvir, senão os carros parados, aviões caindo, ou coisa desse gênero. Mas ele vai perguntar, o que está acontecendo? Que rebuliço é esse? Isso é Jesus voltando. Isso é a igreja que está sendo arrebatada, está sendo levada da terra. Por isso que Paulo diz, tenha uma vida santa. Não é só no dia da ceia, não é só no dia que você vem, ou 2 horas, 1 hora ou 40 minutos que você permaneça no templo, que esteja santo. Seja santo, diz a Bíblia, em toda a vossa maneira de viver. Seja santo, diz o Senhor, porque eu sou santo, amado, e sem a qual ninguém... Você quer ver Deus? Quer estar nos céus com o Senhor? Glorifique a Jesus Cristo. Se esforce a louvar a Deus. Você pode dizer, irmão, você não sabe a dor que eu estou passando, a luta que eu estou enfrentando. Nada supera o amor que há em Cristo Jesus. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, a alegria do crente é colocada em contraste com a alegria do mundo. Em João 15:11 diz, tendo-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O versículo 13 de João 17 diz, mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Veja, essa é a recomendação que o Senhor nos dá. A alegria espiritual não depende que circunstância externa seja favorável. Você estou alegre porque eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Estou alegre porque estou com um carro novo, estou com uma casa nova, estou com um casamento bom. Não, a alegria do Senhor e no Espírito não depende dessas circunstâncias favoráveis. É o contrário. É ao contrário da alegria terrena, é o resultado direto das circunstâncias externas favorável. A alegria do Espírito Santo vem de uma vida que desfruta da comunhão com Deus. Não depende que eu ganhe nisso, ou ganhe naquilo, que eu receba isso, ou receba aquilo. Tem crente até por não ser elogiado, ele já sai triste.
já perdeu a alegria. Tem crente, se não canta na igreja, já perdeu a alegria. Se não dá uma oportunidade, perdeu a alegria. A nossa alegria em Cristo não está em coisas externas, circunstâncias externas, que nos dê isso, que nos coloque lá no patamar. Não, a alegria do Senhor é diferente. É na dor, é na luta, é nas diversidades. É que você é provado, é que nós somos provados. É no fogo, é na luta em que se sai, em que se vê que realmente eu e você somos verdadeiros crentes em Jesus. Por isso que Jesus disse, em mim tem a paz, e no mundo, essas aflições, essas circunstâncias, enfim. Esse é um tema que domina a vida de Paulo e contagia todo o Novo Testamento. Em Filipenses 4:4 ele diz, regozijai-vos sempre. Veja bem, regozijai-vos sempre no. Outra vez digo, sabe onde Paulo estava? Na prisão. E ele manda os que estão fora tristes ficarem alegres. Ele na prisão, passando por tortura, por privacidades, ele está alegre. E ele conforta os outros. Eu já vi pessoas doentes, em uma cama, em um leito por algum tempo, confortando pessoas que vêm visitá-los, que vêm fazer uma visita de cortesia e sai dali alegre. E sai dali, eu já vi sair batizado com o Espírito Santo. Eu já vi sair curados. Por quê, amados? Não é a circunstância, mas é Deus que está nele. Os irmãos lembram que quando Eliseu morreu, colocaram um defunto nele, o que aconteceu? O defunto ressuscitou. Oxalá, fazendo aqui uma metáfora, oxalá que assim esteja eu e você. Se alguém se aproximar de mim e de você, Paulo diz assim, que ore para quando ele abrir a sua boca, tenha palavras. Que alguém que te procure, você é um crente, é luz, diz a Bíblia, vós sois o sal e a luz do mundo. Se alguém te procura como crente, é porque você ainda está brilhando. Ainda tem um pouco de azeite lá. Quando aquele profeta disse para a mulher do profeta, tens alguma coisa em casa? Ela disse, não tem nada. E ele refez a pergunta, não tem? Ela disse, bom, tem um pouquinho de azeite. Então ele disse, ainda está lá a bênção do Senhor. Aleluia! Ainda está lá a bênção de Deus. Ainda tem algo de Deus na sua vida. Antes que a lâmpada viesse se apagar em Israel, Deus levanta um adolescente. Porque Deus tem um propósito. E no Novo Testamento nós somos escolha disso. Jesus disse, não foi você, não fosse vós que me escolheste, eu te escolhi. Vá e dei fruto de arrependimento. Se ele escolheu, ele tem um compromisso também comigo e com você. Se eu te escolho e deixo na banguela aí, se eu te escolho e deixo à deriva, porque eu sou irresponsável. Jesus não é irresponsável. Se ele te escolheu porque ele te ama, porque ele tem um compromisso, porque ele fez um pacto com você. Agora, eu preciso também corresponder com a expectativa dele, cara. Se eu não corresponder,
eu também não posso cobrar. O que diz lá, que é o texto que nós usamos em Malaquias. Malaquias pouco fala de dízimo, somente aquele ponto. Mas se você pega o que ele se referia, não era bem o dízimo. Se você quer falar de dízimo, fala em Ageu. Ageu fala disso daí. Dá uma cobrança forte. Ageu, Zacarias, enfim, eram os profetas que Deus usou para fazer aquilo. Agora, Malaquias, olha, Esdras, Neemias, Esdras focou o quê? Na palavra. Neemias restaurou os muros. E Malaquias, ele restaurou a adoração a Deus. Ele fala da adoração na casa do Senhor que faltava. Aleluia, o nome de Jesus. Nós devemos adorar a Deus. Diz a Bíblia, lá em 16, parece que 31 de Atos dos Apóstolos, diz que era perto da meia. O que fazia Paulo e Silas? Cantavam e oravam ao Senhor. Oravam e cantavam louvor a Deus. Sabe como? Preso. Não era só preso. Seu corpo estava dilacerado. E ele cantava. Ele louvava, ele adorava o Senhor. E a adoração invadiu os céus. Andeleva choredeca. Deus está exigindo de mim e de você adoração, gratidão. Diz a Bíblia, em tudo, dá graça. Nós precisamos sermos mais gratos a Deus. Não quando o nosso bolso está cheio. Não quando temos só alegria. Alegria de quê? Na carne. A alegria maior está no Espírito. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Na verdade, as circunstâncias, e sim, veja bem, na verdade não são as circunstâncias, e sim o pecado é que tira a alegria. Não são essas coisas, Paulo disse, não são essas circunstâncias que roubam a nossa alegria. Sabe o que rouba a nossa alegria? É o pecado. Pecado não prescreve. Pecado, Jesus perdoa. Mas isso não significa que eu não tenha que pagar pelos meus atos. Assim era muito bom o advogado chegar na prisão e perdoar. O rapaz foi julgado e foi dado a sua sentença, e ele vai e é solto, não paga a sua sentença. Não, ele foi julgado, mas ele vai pagar a sua sentença. Se condenado for, vai pagar a sua sentença. Para se restabelecer daquilo. O apóstolo vê a alegria como prova da eleição dos crentes. Ora, como poderia deixar de ser alegre, mesmo no infortúnio, já que tinha o perdão dos pecados, a paz de Cristo e o amor? O que você quer mais, meu amigo? Em Salmo 4, versículo 7, diz assim: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. E encerrando aqui, o último, em segundo lugar, a vitória é constante. As pessoas mudam completamente. Eu estava lendo um artigo essa semana, me chamou a atenção. Disse que a mãe de uma certa pessoa disse assim: se você for para o exército, se você for soldado, você logo vira general.
Se você for para a igreja católica e ser monge, logo, logo você vira papa. E ele diz na sua frase: eu virei-me pintor e tornei-me Picasso. Então, a frase pequena, mas é muito... As pessoas, ele tinha algo que chamava atenção. O que você fizer vai acontecer. Se você for para o exército, logo, logo você vai ser graduado. Se você for fazer lá o seminário, se você entrar como monge, vai ser papa na hora. Logo vai ser papa. Ele disse: eu escolhi outro caminho. Virei pintor e tornei-me Picasso. Então, o que é que você e eu podemos extrair isso para a nossa vida espiritual? O que é que você quer virar? Como as pessoas te veem? Nesse foco, nessa direção? Você passa isso, essa presença positiva? É bom que o crente seja, como diz a Bíblia, que eu disse agora há pouco, sal da terra e luz do mundo. Amém? A nossa vida é aquele outro insight que diz: o pai e o filho caminhavam pela floresta e lá o rapaz tropeçou no pau e disse: ai! Aí ele parou, ouviu: ai! Aí ele: covarde! Aí ele ouve: covarde! Ele disse: pai, o que é isso? Aí o pai disse: diga que é vitorioso. E vitorioso! Ele: vitorioso. Campeão! Ele ouvia: campeão. Ele disse: pai, me explique isso. Ele disse: meu filho, chamo isso de eco. Mas isso, na verdade, é sua própria vida. O que Paulo diz: não errei. Deus não deixa tudo que você, isso também é o que você semeia. Você vai ouvir ou vai receber. Se você falar vitória, vitória você tem. Se você falar miséria, isso vai acontecer. Então, profetize palavras boas. A Bíblia diz: a tua boca fala o quê? Está cheio. E se ele está fervendo de palavras boas, então boas são as palavras que você diz para o Senhor. Glorifique ao Senhor. Amado, lá em Eclesiastes, um dia eu falei isso lá em Cascais. Eclesiastes quanto, pastor? Hein? É 10, 17. Hein? Hein? 1:15. Bota aí, meu filho, o provérbio 1:15. Eclesiastes 1:15. Aquilo. Ah, cara. Aquilo que é torto. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. Aquilo que falta. Eu vou deixar vocês estudarem esse texto, não vou falar sobre ele. Mas se você pegar uma tora de pau e colocar dentro do rio Amazonas e passar 30 anos, você vai lá. Ele não virou crocodilo, não virou jacaré. Ele continua sendo pau. Só há uma forma. Jesus Cristo na nossa vida. Se ele não fizer, eu e você não podemos fazer nada. E ele só faz, como ele disse lá em Apocalipse: estou à porta, se alguém, eu entrarei e cearei, e ele. É preciso manter a unidade do Espírito. Deus não quer que levemos uma vida de negação, fazendo de conta que somos agradecidos, mesmo pelas coisas terríveis que podem surgir em nossas vidas. Há uma sutil diferença entre agradecer por tudo o que nos acontece,
Acontece, e agradecer em todas as circunstâncias. Entenderam? A forma de dizer agradecer em tudo que acontece ou agradecer em todas as circunstâncias. Isto é que Deus quer, porque todos os acontecimentos da nossa vida contribuem para o nosso crescimento. Está na Bíblia, Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama, daqueles que são chamados. Amém. A gratidão faz parte do cristão, que tem o fruto do Espírito. Ouvi um testemunho a respeito de uma mulher que fora torturada, humilhada, submetida a tratamentos degradantes. Esta pessoa estava revoltada e deprimida com uma situação. Seria possível algum dia superar o sofrimento causado pelos seus algozes? O remédio que propiciou a cura desta mulher foi, senão uma pessoa delicadamente, cuidadosamente ao visitá-la. Ela há tempo estava em um quarto escuro e se recusava a sair daquele quarto, dado o seu estado depressivo, e até que ele conseguiu levar ela a uma janela, abriu aquela janela, e ela recebeu o ar e recebeu o sol que entrava na sua face. E ele disse: quanto lhe custou isso? Ainda que fosse só isso que você recebesse na sua vida, só esse vento, esse ar, esse sol que brilha, que os seus raios entram em você, só isso, quanto lhe custaria? E aquela mulher, pasme, foi curada por aquela palavra, por aquele gesto, por aquela atitude e pelo que ela recebia do Senhor. E eu e você? O que estamos fazendo? Como agradecemos a Deus? Como estamos fazendo para que a nossa vida seja ela uma vida regada? Além da gratidão, Paulo também faz outra recomendação para o cristão. Orai, ou seja, preserve na oração, nunca desista da oração, nunca deixe de buscar Deus em oração. O significado da palavra oração no grego é manter comunhão. Orar não é só falar com Deus, é ouvir Deus falar. E depende constantemente dele. Orar sempre. Não desista. Orar sem cessar, disse Paulo. Em Efésios 5:8 diz: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sou luz do Senhor. Andai como filho da luz. Efésios 8:9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Efésios 8:10, aprovado o que é agradável ao Senhor. Paulo derrama a luz no ato do cristão, que deve refletir a fé. Devemos ter uma vida acima de qualquer censura. O caminho da alegria constante em meio às perseguições é oração. Oração. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos. Romanos 12:12, põe aí. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na perseverai. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos dizer juntos. Gai-vos na sede, perseverai na oração. Amém? Em terceiro, eu falei que eu ia falar devagar, que eu queria ir até o terceiro ponto, que eu nunca falei o terceiro ponto aqui. Coragem. Em 1 de Coríntios 16, 13, vigiai, estais firme na fé, portai-vos
varonilmente, isso, e fortalecei-vos. O que significa ter coragem no nosso dicionário? Um dos primeiros sinônimos de coragem é o quê? Intrepidez. Mas a psicologia não entende assim. Considera a coragem dizer sim à vida. Apesar das circunstâncias negativas, coragem não é ausência do medo, mas confiança e fé nele. Amém, amado? Então, ser corajoso, hoje de manhã nós estávamos lendo esse texto lá de Josué, quando Deus disse para Josué, ser forte e tenha coragem, seja corajoso. Não significa que ele fosse brigar. Ter coragem é suportar as intempéries da vida. É resistir. O que diz a Bíblia? Tiago dizendo, se submeter, como é que é? Subjugar a Deus, como é que é? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É ser submissa à palavra. As pessoas, eu já tenho falado aqui que as pessoas, quando muitas casas têm a Bíblia aberta em 2, 3 lugares, Salmo 91, e está tudo protegido. E a vida da pessoa não está de acordo. Então não adianta, diz a Bíblia, se as minhas palavras tiverdes e vós, aí sim você tem a proteção do céu. Aí você diz, como o Salmo 91, 1000 cairão, 10.000, mas não serás. E aí diz, mal algum chegará à tua tenda. Mas é preciso estar com Cristo. Em tudo dai graça. Logicamente, o coração alegre e dedicado ao coração é grato a um coração grato e, consequentemente, será alegre. Em Filipenses 4:6 diz, não estáis inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Em todas as circunstâncias, abrange momento de alegria, momento de tristeza, doença, saúde, ganha e perca. A fé em Deus faz a diferença. É o que Paulo diz aos Filipenses 4:12, que você conhece. Sei estar batido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer. E ele conclui dizendo o quê? Posso naquele que me fortalece. Amém, igreja? Fazia 10 anos que eu não lia o terceiro ponto aqui. A vontade de Deus a nosso respeito inclui muitas coisas, dentre elas, nossa gratidão. Essa atitude nos faz lembrar que somos completamente dependentes do Senhor. É preciso avançar, mesmo em situações difíceis, para colher o bom fruto. Deus desenhou um fruto de uma nação e somente era necessário obedecer o plano de viagem, as regras estabelecidas, pois o restante já estava garantido por Deus. Em Êxodo 17:1, você pode ver, Deus tinha um projeto. Era só obedecer o projeto e o plano de Deus. Se eles obedecessem as regras ditas por Deus, eles eram vitoriosos. Eles brevemente chegavam na terra prometida. Mas a Bíblia diz que eles levaram um período longo. Por quê? Murmuraram. Nada os satisfazia. Era uma hora água, outra hora era pão. Eles até queriam voltar para o Egito comer os pepinos do Egito. Os melões lá do Egito. As torturas também. Eles só lembravam dos melões, dos pepinos, mas não lembravam das torturas, dos serviços forçados, dos açoites, das dores, dos sofrimentos. Amados, vou fazer minhas palavras de Salomão. O tempo de cantar
chegou. A chuva ou o inverno já se foi. É tempo de cantar. Se ouve a voz da rola. Deus tem propiciado coisas boas. Jeremias diz que Deus disse: eu penso, ainda que as pessoas pensem mal a teu respeito, eu penso coisas boas a teu respeito. Ninguém vai tirar, arrancar de Deus. Não é porque você, eu, que nós, sejamos bons, amáveis, cortês. Não! Ele conhece a mim, ele me escolheu assim. Ele escolheu você assim. Quando ele escolheu os seus discípulos, ele trabalhou 3 anos na vida deles. O próprio Jesus chamou eles mau elementos, incrédulos. Mas Deus fez com que eles se tornassem luz. E é isso que ele tem feito comigo e com você. Lembra de onde você estava, o que você fazia? Eu estava falando essa semana lá em Bonito. O que impactou a minha vida aos 9, 10 anos de idade? Uma canção, uma simples canção. E é uma canção que quase ninguém canta mais hoje. É o hino de número 15 que diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé, olhos se abriu e agora andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Agora. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde eu dei a eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu e agora me alegro em sua luz. Você pode glorificar. Aleluia. Você pode glorificar a Jesus. Foi assim que eu me encontrei com Jesus. Saí. Depois disso daí, meu segundo encontro com Jesus foi aos 17 para 18 anos de idade. Passei tantas e tantas coisas, mas essa canção estava no meu coração. Nunca esqueci. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Aleluia. Eu não sei como foi o teu encontro com Deus. Eu não sei em que lugar, em que situação, em que circunstância Jesus falou com você. Paulo ia para Damasco, perseguia a igreja do Senhor. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para você insistir nessa sua visão.
E Paulo, ele faz uma pergunta: quem é o Senhor? O que devo fazer? Que nesta noite, meu amado, minha amada, em Cristo Jesus, não desista da sua jornada, da sua caminhada. Dê graça por essa luta, por essa situação adversa que você está passando. Ele estabeleceu algo para você. Esse caminho exige renúncia. Faça isso, que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoará. Fiquemos de pé. Quero orar por cada um agora. Eu não sei e repito quais são as adversidades que você enfrenta. Se no lar, na família, nos negócios, na empresa, no emprego, aonde quer que seja, lembra-se que Jesus te ama. Sofrimento não é sinônimo de pecado. Porque o próprio Jesus disse que nós teremos aflições. Mas tenhamos bom ânimo. Lute pelo seu sonho. Paulo nunca desistiu. Não foi o navio, quando estava no meio do mar, ele poderia dizer assim: desiste de ir para Roma. Não, o seu foco era Roma. Ele tinha que ir porque era uma determinação divina. Quando o navio ancorou ali, aportou ali, que eles foram, não foi aquela ilha, poderia, fica aqui nessa ilha, estou bem, eu vou para Roma. Quando ele saiu um dia, lá de Éfeso, ele disse: é possível que eu não vejo o rosto, o semblante de vocês, de muitos aqui, nunca mais. Porque Deus falou que eu fosse para Jerusalém. E tudo que Deus tem me revelado é que eu vou passar por lutas. Um profeta saiu, pegou o cinto, amarrou aos seus braços e disse: Paulo, desiste de ir a Jerusalém. É assim que vai acontecer com você, lá em Jerusalém. Ele disse: não, mas o Espírito diz que eu tenho que ir. E eu obedeço ao meu Senhor. Amados, obedeça a palavra. Deixe que Deus cuide dos mínimos detalhes da sua vida. Não culpe A, não culpe a B, não culpe a C, não culpe D, porque se fulano é o ministério, é o pastor. Não, meu amado. Deus tem o controle da minha vida e de todos nós aqui. Você crê nisso? Sua vida está nas mãos de Deus? Então erga suas mãos. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu conheces a vida de cada um, o deitar e o levantar, o querer e o efetuar. Antes de pronunciarmos qualquer palavra, o Senhor já sabe. Antes de nascer melhor, o Senhor já nos conhecia no ventre de nossa mãe. Nada acontecerá sem a tua permissão. Ai, nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor saiba. Por isso, Senhor, entregamos nas tuas mãos as nossas vidas. Está diante de ti, cuida, Senhor. Precisamos da tua ajuda, do teu socorro, da tua misericórdia, da tua bondade. E sabemos que a dor, o sofrimento, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem. A alegria vem. E o Senhor fala ao meu coração que a tua alegria está chegando. Comece a glorificar. Comece a agradecer a Deus. Louve ao Senhor. Pai querido, abençoa cada um dos teus filhos que vieram aqui nesta noite.
ao retornar para os seus lares, leva-o em paz, protegido, guardado, como diz a tua palavra, que os teus anjos acampam-se ao nosso redor, nos guarda e nos livra. É o nosso pedido agradecido no nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre.